46 e 47. Eu queria fazer um desafio aqui. Posso fazer um desafio público e de exposição? A Bruna fez assim. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Quem não pode estar aqui quinta-feira? Levanta a mão. Quem não pode estar? Ok. Eu deduzo que os que não levantaram a mão, quinta-feira pode. Quem pode estar aqui quinta-feira? Então eu espero você. Tá bom? Vou esperar você. Se você não pode, fique onde você tem que estar. Não tem problema. Mas se você pode, quero que você esteja aqui conosco. Tá bom? Oi, você também. Está convidado, inclusive para o encontro dos homens. Vamos ler então, meus irmãos? Nossa, estou até abismado. Estou até sem óculos, estou enxergando tudo. Coisa boa, hein? A última experiência que eu tive não foi muito boa, não. Eu estava certo que eu estava enxergando bem. Eu estava cada vez mais afastando o livro de mim. Eu falei, nossa, minha visão duplicou, triplicou. Na realidade, eu estava com um problema com visão para perto. Então, era outra coisa. Atos 2, 46 e 47 diz assim. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Repita comigo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Interessante. Eu sei que aqui era o início da igreja, então era uma igreja até geograficamente local ali, mas ele estava dizendo que todo dia tinha um acréscimo de almas à igreja. Todo dia pessoas eram salvas. Não era semanalmente, não era mensalmente, não era trimestralmente, não era sazonalmente, mas era diariamente. Todos os dias pessoas eram salvas. Feche seus olhos. Pai de amor, ajuda-nos a ter um entendimento dessa palavra. Mas eu te suplico, eu não oro, mas eu te suplico, que esta palavra penetre, como está registrado em sua palavra a respeito dela própria. Que a sua palavra é viva e eficaz. Ela tem a capacidade de penetrar e fazer uma separação entre a alma e o espírito. Pai, que esta palavra, que saia dos meus lábios, e eu te peço que seja sempre inspirada pelo teu Espírito e não de mim mesmo, que ela possa penetrar os corações que ouvem esta palavra. E que possa, Senhor, muito mais do que ouvi-la, recebê-la no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse ano que passou, obviamente, o ano de 2020, foi um ano atípico, ou seja, um ano diferente. Um ano que aconteceram coisas que trouxe um certo desconforto para o nosso coração. Trouxe tristeza ao coração de outras pessoas. Trouxe amargura, falta de esperança. A verdade é que a pandemia, nesse ano de 2020, e ela ainda continua, mas nos reportando a 2020, ela revelou muitas coisas que estavam escondidas dentro de nós. Um simples vírus, e eu não estou dizendo que o vírus é simples, mas eu estou dizendo um simples vírus, algo que não conseguimos ver a olho nu, teve a capacidade de revelar muitas coisas que estavam escondidas dentro de nós. Coisas que nós achávamos, por exemplo, que elas estavam consolidadas. Por exemplo, quanto à nossa fé.
Parece que a nossa fé estava consolidada, nós, de certa forma, já acreditávamos naquilo que era impossível para o homem, mas aos olhos de Deus tinha se tornado, sempre foi possível. E também aconteceu que algumas coisas que nós pensávamos que estavam consolidadas não estavam, e outras que nós tínhamos considerados erradicadas, não estavam erradicadas ainda. Nós, nesse ano de 2020, e eu peço permissão para aqueles que ouvem aqui, até na live, para usar a segunda pessoa do plural, ou a primeira pessoa do plural, nós. Porque eu diria que a maioria acabou se deparando com a situação dentro de si próprio. E dizendo a si próprio, eu me enganei a respeito de mim mesmo. Quanto aos mais diversos assuntos, nós vamos olhar no campo da fé. Professa a fé cristã, é um tempo extremamente longo. Igrejas fecharam, permaneceram fechadas. Alguns pastores decidiram atender seus fiéis apenas virtualmente, não tiveram mais contato direto, mesmo sendo proposto a eles o uso de máscara, álcool gel, respeitar a distância de 1,5 metro até 2 metros. Você vai aconselhar uma pessoa, o pastor senta de um lado, a pessoa senta do outro, cumprimenta só de longe, máscara, álcool gel e tudo mais. Alguns pastores se recusaram a fazer isso. Até aconselhamento está sendo virtualmente. E eu não estou aqui para censurar os pastores que assim procederam. Eu só estou aqui para levar você, juntamente comigo, pensar um pouco sobre isso. Ao contrário desses pastores que decidiram atender os fiéis apenas virtualmente, outros pastores acabaram, no nome da fé, eles acabaram se expondo, e isso custou a vida deles. Morreram. Contraíram o Covid e morreram. E talvez a pergunta, irmão Gil, será que aqueles que então optaram por fechar as igrejas e continuar com as igrejas fechadas, e atender os fiéis apenas virtualmente, nem as contribuições mais são feitas no lugar, mas é feita via depósito, para não ter contato nem com dinheiro mais, para evitar o problema? Será que eles agiram certo ou foi uma atitude covarde? É uma pergunta, não é afirmação, principalmente para aqueles que estão na live e estão pegando no meio do caminho, tá? Será que foi uma atitude certa ou uma atitude covarde? Será que aqueles que se expuseram e acabaram contraindo o vírus, foi uma atitude de coragem ou foram negligentes? E por isso morreram? Eu não sei se a gente vai conseguir responder essa pergunta satisfatoriamente. Não tenho certeza disso. Segundo a forma que eu consigo enxergar, e não estou dizendo que a forma com que eu consigo enxergar é a forma certa, eu tenho percebido que a retomada está sendo mais difícil do que você fundar uma nova igreja. Retomar o andamento da igreja, retomar os cultos, retomar as programações, retomar as atividades, retomar os ministérios, tem sido muito mais difícil do que você iniciar uma nova igreja. Para os fiéis que tiveram que se ausentar nos cultos durante esse tempo, foi uma tortura. Para os fiéis que tiveram que se ausentar, vocês lembram que no início da pandemia foi proibido a realização de cultos. Não era 20%, 30%, 40%. Foi proibido, tanto é que a igreja ficou fechada. Quem vinha aqui para que você pudesse desfrutar de um culto online na sua casa era apenas a minha família, mais o Gustavo, que está na sonoplastia, o Sérgio, que é responsável para expulsar os demônios ali na porta, é o gerente, nosso irmão Mauri, nossa irmã Adelaide, e às vezes aparecia, por incrível que pareça, aparecia um convidado não convidado. Ele apareceu, o que é você? Vim assistir o culto, porque ficava só aquela porta aberta, ele via, entrava e assistia um culto. Inclusive, eu queria lembrar o nome daquele rapaz, o Rodrigo, se você estiver assistindo, o Rodrigo, o xará do Rodrigo. Pois é, ele veio durante o tempo em que não podia vir, e o tempo que pode vir não está vindo. Rodrigo, volta meu filho, agora pode, 30% você pode voltar.
Como eu disse, para os fiéis, ter que se ausentar nos cultos durante essa época de pandemia foi uma tortura. Para os mornos, foi umas férias prolongadas. Beleza. Quando é que tem culto? Nem sei. Estou de férias. Alguns se aposentaram. Até porque tanto tempo servindo ao Senhor, tem direito de se aposentar, né, Henrique? Já deu 30, 35 anos servindo ao Senhor, registrado em carteira. O negócio é o seguinte, agora é só receber a remuneração e viver o resto da vida. Para os acomodados, tem sido indiferente ter ou não ter culto. Tanto faz, se tiver culto, quando der eu vou. Se não tiver culto, também fica em casa, não tem nenhum problema. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a igreja precisa aprender, ela precisa retomar a sua vida. Eu sei que talvez você possa estar vendo no Facebook, no YouTube, alguns cultos que foram retomados, mas nós sabemos que não está sendo mais como era. Não só o culto em si, mas a presença das pessoas. Algumas pessoas se declaram mesmo com medo, até porque talvez pertencem àquela classe, o grupo de risco, né? Então elas se declaram com medo e elas não virão. Algumas pessoas disseram assim, não vou, enquanto não for vacinado, enquanto não passar isso, eu não vou mesmo. E ontem eu conversava com um rapaz que estava ao lado da minha casa, e ele disse que a igreja dele está se reunindo essa semana, agora vai se reunir essa semana, para pensar na retomada do culto, depois de quase um ano e 3 meses. Não teve nenhum culto. Eles alegam por ser uma igreja de velhos, a população é uma população muito mais de uma idade elevada, por conta disso, muito mais cuidado, talvez um medo maior e tudo mais. Então, vão se reunir em assembleia para saber como que vai acontecer isso, vão retomar, como vão retomar. Mas a realidade é o seguinte, a igreja não tem que pensar se vai retomar ou não vai retomar. A igreja não pode parar. E eu tenho percebido que a igreja parou. E quando eu falo que a igreja parou, é porque a igreja não é só culto. Não, os cultos recomeçaram sim, mas igreja não é culto. Faz parte da vida da igreja o culto, mas o culto é um item dentro da vida da igreja. Existem várias outras coisas que precisam ser retomadas dentro da vida da igreja. E uma delas é aquilo que ela prega, a fé em Deus. Porque se nós não retomarmos isso, nós estamos andando lado a lado com as pessoas que não creem em Deus, ou se creem em Deus, creem de uma forma diferenciada. E a igreja então precisa retomar a sua vida. O que eu quero dizer é que a igreja precisa aprender a avançar em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de crise econômica, estamos vivendo um tempo de crise política, um tempo de crise física, crise emocional e também crise espiritual. A palavra de Deus diz assim, que nós, no nome dele, nós expulsaríamos demônios. Foi proibido quase que a entrada de endemoniado da igreja. Porque época de pandemia está proibida a entrada de endemoniado. Porque eu vou ter que impor a mão sobre o endemoniado, vai que o demônio sai, mas o Covid entra. Como é que eu vou fazer? Essa é a verdade. Minha esposa teve uma experiência, uma moça apareceu na porta, logo no início da pandemia, né? A mulher apareceu na porta num dia de quase 50 graus, calor, suando, com blusa, só podia fazer uma oração por mim? O que veio na cabeça dela? Não, essa mulher não está bem. E em época de pandemia, a probabilidade dessa mulher ter contraído o Covid é muito grande. Só que ela teve que fazer uma escolha. Ou ela tinha aquela fé que Jesus teve, não precisa, que o centurião teve, não precisa nem ir lá. Dá uma palavra daqui que resolve tudo. Ela poderia ter dito para ela, não, fica aí onde você está. Em nome de Jesus, daqui mesmo eu vou emitir uma palavra, vai alcançar tu será curada. Aquilo que foi dito para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde e vai embora. Ou ela poderia exercitar a fé dela, ir até aquela mulher e orar por ela. Adivinha o que ela escolheu? O que ela escolheu? Exercitou a fé. E eu não estou dizendo isso porque é minha esposa, até porque eu sei que existem outras pessoas que também fizeram isso. Eu acho que já foi dito aqui, Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, né? E na época do surto da cólera,
que era uma doença, uma epidemia altamente contagiosa. Eu não sei se transformou-se numa pandemia, foi só uma epidemia na época, não tenho essa informação agora. Mas Deus colocou no coração de Spurgeon que ele tinha que prestar assistência aos doentes e pregar a palavra. E é claro que ele ficou com medo, porque ele iria tocar em pessoas que tinham uma doença altamente contagiosa. E ele foi. E a história desse homem é linda. E em alguns momentos ele sentiu o corpo fraquejar, talvez por conta das emoções, do fator psicológico, mas ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor disse para ele fazer. E no final, terminou o surto e ele não foi atingido. Uma coisa eu posso dizer para você, isso aí foi a exceção. A regra é que as pessoas eram contagiadas. É verdade. Bom, agora se para ser exceção precisamos exercitar a fé, você quer ser a exceção ou a regra? Você pode optar pela regra. A maioria está sendo contaminada, então eu vou ficar na minha. Ou você pode ser a exceção. Eu vou exercitar a fé e vou orar pelas pessoas e creio, sem agir de uma forma negligente, mas eu creio que o Senhor estará me protegendo e me guardando. Então eu queria hoje falar um pouquinho, meus irmãos, que a igreja não pode estacionar. E eu tenho percebido, não só a nossa igreja aqui, o Ministério Acos, mas eu tenho percebido a igreja como um todo, e também não estou generalizando. A igreja, ela puxou o freio de mão, botou o pé no freio, puxou o freio de mão, estacionou o carro e ligou o pisca-alerta. E até que venha uma nova ordem natural, a igreja não está se movendo como deveria se mover. E agora aqui, eu vou pedir licença, tá? Vou sair daqui, estando aqui. Eu vou dizer algo que eu penso, não faz parte da pregação. Eu acho um absurdo as pessoas não conseguirem vir 2 vezes por semana na igreja. Eu acho um absurdo. Desculpe, meus irmãos. Ao meu ver. Até porque você não está falando de uma igreja que tem programação de segunda a domingo. Aí o pastor pega no pé, tem todo dia, meu. Eu não tenho uma noite de descanso que eu posso chegar do trabalho. Tem que ir para o culto. Não. É uma igreja que tem aliás, as igrejas estão com uma programação bem light. É claro que às vezes, em meio à correria do dia a dia, cara, de justamente no dia do culto você ter que fazer alguma coisa e não poder estar ali. Mas eu tenho percebido que às vezes tem virado regra. Tá bom? Agora, estando aqui, voltando para cá outra vez, continuando a pregação. Foi só um desabafo, porque lugar do púlpito não é lugar de desabafo, tá? É lugar de pregar a mensagem. O que nós precisamos fazer diante desse quadro, então, para que a igreja avance? Esse é o nosso assunto de hoje, eu gostaria que você pensasse. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. E a igreja não pode ficar parada. E a igreja está parada. A igreja está estacionada. A igreja está até com o motor ligado, mas está parada, freio de mão puxado e o pisca-alerta piscando. Só está com o motor ligado, mas o motor ligado não leva ninguém a lugar nenhum. Enquanto você não engrenar e não pisar o pé no acelerador, isso não vai levar você, nós, a lugar nenhum. Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje. E se não der tempo, eu vou parar e a noite continua, tá bom? Fique tranquilo que 12:30 eu termino. Quem olhou no relógio agora? É duro, né? Os inimigos estão dentro de casa, não tem jeito mesmo. Primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é para a igreja avançar em meio a essa crise, nós não precisamos de um grande exército, mas nós precisamos de grandes soldados. Há quem pense que a igreja precisa ser uma igreja grande, precisa ser uma mega igreja, uma estrondosa igreja. E isso pode acontecer. Mas não é isso que faz da igreja uma grande igreja. Não é uma igreja grande que torna a igreja uma grande igreja. Você pode ter uma igreja grande, mas não ter uma grande igreja. Pastor, mas qual a diferença de ter uma igreja grande, pensando em volume, em quantidade, e não ser uma grande igreja? Porque o que vai determinar se a igreja é uma grande igreja, não uma igreja grande, mas uma grande igreja, é a qualidade dos soldados que ali estão. Eu gostaria de exemplificar para você, para que você possa entender um pouco aquilo que eu estou querendo dizer. Se você abrir ou acompanhar apenas ali, não vai dar para ver por causa da questão da porta, né? Quer fechar a porta outra vez aí, Ricardo, como fizemos no outro domingo? Pelo menos essas duas? Sérgio, você autoriza a fechar a porta aí? Você que é o gerente?
Ele disse que só 4 pode fechar. Fechar 4 portas, vai fechar até aqui, Sérgio. 1, 2, 3, 4. Só 2 pode ser, Sérgio? Você autoriza aí? Está autorizado. Ele é o gerente, já falou, não tem jeito, né? É só para facilitar a visualização de vocês que estão aqui e talvez a visualização das pessoas que estão em casa. Pode fechar tudo, pode abaixar tudo, isso. Se você autorizar, né, Sérgio? Nós estamos aqui condicionados a você, né? Se o motorista do metrô, o cara manda e desmanda, né? Ah, não, aí tá bom, tá bom. É só para... não melhorou muito, mas dá para enxergar alguma coisa. Melhorou bastante, né? Eu esqueci, Bruno, peraí. Agora eu vou ver o quanto melhorou. Ah, melhorou bastante, é verdade. Bom, continuando aqui. Para a igreja avançar em meio à crise, a essa crise, nós não precisamos de um grande exército. Nós precisamos de grandes soldados. Como eu disse para você, existe uma diferença muito grande em ter uma igreja grande e ter uma grande igreja. Você pode fazer parte de uma igreja grande, e mesmo assim essa igreja ser uma igreja pequena. Uma pequena igreja. Você pode fazer parte de uma igreja pequena, mas o exército é de pessoas grandes. Juízes, capítulo 7, verso 3, 6 e 7 diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. E agora vem a triste notícia. O povo de Deus ia travar uma batalha contra os midianitas. Deus olha para Gideão e diz para Gideão: Gideão, você tem muita gente para batalhar contra os midianitas. E talvez Gideão poderia ter dito assim: bom, mas esse foi o exército que o Senhor me deu. Ele disse assim: não, nós vamos vencer essa guerra, eu vou vencer essa guerra, mas é o seguinte, é muita gente. Você quer perceber que você tem muita gente que não está nem fazendo nada aí? Faz o seguinte, pergunta para eles quem é que está com medo. Pergunta para o exército quem está com medo de lutar contra os midianitas. Aí veio a resposta. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Se você for somar, você vai perceber que o exército de Gideão era composto de 32.300 homens. Quando Gideão obedece aquilo que Deus diz para ele falar, escuta, fala para ele, quem está tremendo de medo, pode ir embora para casa, não tem problema. 22 mil soldados levantaram a mão, e ele falou assim, então pode ir para casa. Então o exército de 32.300 já caiu para quanto? 10.300. Deus olha e fala assim, ainda tem muita gente aí. Pega esses 10 mil, leva eles no riacho para beber água, e é o seguinte, aquele que ajoelhar para beber água, manda embora. E aquele que tomar água aqui, mas olhando para frente, sem baixar a guarda, separa. Aí Gideão falou, acho, dentro dele, ele falou assim, bom, vamos lá, acho que vai sobrar pelo menos uns 8 mil. A história conta que 10 mil abaixaram e começaram a beber água que nem cachorro. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, tá vendo? Pode mandar embora também. Mas sobrou o quê? Sobrou 300 homens. Ele falou assim, com esses homens nós vamos vencer essa batalha. Meus irmãos, a verdade que eu vejo implícita nesse texto é aquilo que eu disse no início para você. Para que a igreja avance em meio de crise, nós não precisamos de uma igreja grande. Nós precisamos de soldados grandes. O que vai definir se essa igreja é grande ou é pequena aos olhos de Deus, não é a quantidade de pessoas que nela está, mas a qualidade das pessoas que aqui estão. E a qualidade da vida que você tem com Deus, e quanto também a responsabilidade que você tem com Deus, quanto aquilo que Ele ordenou para a sua igreja. Como, por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Sabe, meus irmãos, às vezes nós pensamos que algumas coisas não funcionam na nossa vida, ou até não funcionam no lugar onde nós estamos, porque nós somos um número reduzido. E isso não tem nada a ver. Uma coisa, você pode ter uma igreja grande e também ser uma grande igreja. Mas uma igreja grande não é sinônimo de uma grande igreja. O que vai determinar se a igreja é uma grande igreja, não uma igreja grande, mas uma grande igreja, é você. Eu sei que em épocas de pandemia é muito difícil você sair e evangelizar.
Mas nós já estávamos com esse déficit mesmo antes da pandemia. Nós estávamos já com problemas evangelísticos mesmo antes da pandemia. Eu quero que você pense um pouco. Há quanto tempo você não vê uma vida vindo para Cristo através da sua vida? E é claro que cada um tem que mensurar. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Há quanto tempo uma vida não vem através da sua vida? Deus, quando falou com Gideão, 300 homens é mais do que o suficiente para a gente poder ganhar essa batalha contra os midianitas. E todos conhecem a história, que a batalha travada entre os hebreus e os midianitas, a vitória foi do povo hebreu. A nossa vitória está nas mãos de Deus. E não vai depender de Deus enviar novas pessoas. Vai depender de você ser um grande soldado. Provérbios 24:10 diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, e olha que nós estamos vivendo um dia da dificuldade literalmente, mundialmente falando. E ele está dizendo, se você vacila, se você acaba titubeando, se você oscila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Por quê? O momento em que se conhece um grande boxeador, um grande guerreiro, um grande lutador, é quando ele sobe no ringue para entrar o quê? Em batalha. Você pode ver um homem musculoso, você pode ver um homem muito forte, você pode até ter ouvido falar sobre as habilidades dele, mas você vai ver e vai constatar se tudo aquilo é verdade, a hora que ele subir no ringue e demonstrar tudo aquilo que ele aparenta ser. E a gente sabe que o ringue não é um lugar de facilidade, é um lugar de dificuldade. Eu, particularmente, não gosto de assistir o UFC, porque eu acho uma luta muito violenta, extremamente violenta. Mas ali, meu amigo, ali você conhece o cara que faz carinho direito. É cada pé no ouvido, é cada bolachada, é cada cabeçada, é cada joelhada. O boxe, o cara toma uma burdoada, ele cai e fica uma semana fora de sintonia. Mas o UFC, o cara fica 1 mês, 2 meses. Ele sai dali, ele chamando o juiz de mãe, chamando o treinador de pai, porque a burdoada é grande. Mas é nesse momento que ele tem a oportunidade de mostrar o quê? A habilidade e a força que ele tem. Meu irmão, eu acho que não existe momento mais propício para a igreja mostrar o quanto ela é capaz em Deus do que esse momento que nós estamos vivendo. Ou a gente pode tornar esse momento, irmãozinho, um momento assim, não, agora é o momento da igreja o quê? Botar o pé no freio, puxar o freio de mão, deixa o motor ligado, mas liga o pisca-alerta. Qualquer coisa eu estou aqui, mas eu não posso sair daqui enquanto não tiver liberado o trânsito. O que eu vejo hoje é que a igreja, já há algum tempo, mas principalmente nesse tempo de pandemia, a igreja está envolvida com muitas coisas, menos com aquilo que ela deveria estar envolvida. E para que não fique nas minhas palavras, Paulo disse isso a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele disse assim: nenhum soldado, olha que interessante, algumas palavras eu vejo elas com uma majestade tão grande. Quando ele diz nenhum, tudo, nada, são palavras que determinam e não deixam sombra de dúvida. Se eu falar assim, nada funciona, eu estou dizendo que nada. Não existe nada que funcione. Quando ele diz assim, nenhum soldado, ele poderia dizer assim, algum soldado, ou vários soldados, mas ele diz assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. E obviamente esse soldado ele está se referindo àqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ele está dizendo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Ele não está dizendo que o soldado não tem negócio na vida civil. Mas a vida civil não envolve ele na missão que ele tem, que é muito maior do que o quê? A vida civil. E ele conclui dizendo o seguinte, já que deseja agradar aquele que o alistou. O problema é que a igreja, que é composta de soldados, esses soldados estão muito envolvidos com os negócios da vida secular, com a vida civil. E isso toma o tempo do soldado de poder o quê? Agradar a Deus. Quantas pessoas dizem assim, eu queria tanto agradar a Deus? Por exemplo, uma das coisas que agrada a Deus é a fé. E quanto nós temos trabalhado a nossa fé? Oportunidade não está faltando. Nesse tempo de pandemia, é o tempo ideal para você trabalhar a sua fé.
O pai do Heber, do meu genro, está lá internado, teve uma piora, e quando a Michelle veio trazer a notícia, né, falou assim, rapaz, ele teve uma piora assim, assado. Eu falei, pô, então vamos continuar orando, exercitando a fé. Aí ela até nos conversou assim, eu não podia já ter evoluído, depois evoluído, e rapidamente, eu falei, pois é, tudo que vem muito rápido a gente não dá valor. Você pode ver que tudo que vem muito rápido e facilmente a gente não dá valor. Mas quando você tem que ficar ali pleiteando, e Deus está nos dando, para Ele, Deus está conversando de uma forma, para nós, Deus está conversando de outra. Até porque a gente não sabe, né? Entenda o que eu vou dizer aqui, tá? Pode existir pessoas na fila, hein? Que não seja eu, que não seja você, mas pode estar na fila. Então, agora Ele está dando a oportunidade de eu exercitar a minha fé, para ajudar o meu irmão. E ele, Deus está trabalhando outras coisas. Amanhã, pode ser que alguém tenha que ficar exercitando a sua fé em meu benefício. E eu vou estar sendo tratado de outra coisa. Mas a verdade é que a igreja, em tempo de crise, para ela avançar, ela não precisa de um grande exército, mas ela precisa de grandes soldados. E eu quero perguntar para você, que tipo de soldado você é? Você é o tipo de soldado que só gosta de andar no meio de um grande exército? Deixa eu dizer uma coisa para você. Gideão tinha 32.300 homens. E talvez muitos homens estavam seguros pela presença de outros homens. Mal sabia que aqueles em quem eles estavam seguros estavam se borrando de medo. Eu fico imaginando, isso é conjectura, tá? Eu fico imaginando aqueles soldados, um querendo mostrar ser mais valente que o outro, a hora que vai a pergunta, quem está morrendo de medo pode vir embora. Aí um levanta, vai embora, o outro estava olhando e fala assim, nossa, eu vi ele como um cara tão corajoso, o cara está indo embora, então eu vou também. Aí o outro olha e fala assim, nossa, mas eu me esperava na vida daquele ali. Nossa, está indo embora, então eu também vou. E o outro que estava olhando para ele também falou assim, não, então eu também vou. Mas quando foi ver, 22.000 foram embora. Entenda a analogia que eu vou fazer aqui, em nome de Jesus, sem crítica nenhuma, né? Você não precisa estar num exército grande para ser um grande soldado. Entenderam? Você pode, por ser um grande soldado, estar num grande exército. Qual a escolha que você vai fazer? Para que a igreja avance em meio a essa crise, volto a dizer, não precisamos ter uma igreja grande, mas precisamos ter grandes soldados. E quem vai decidir e quem vai tomar a decisão é você. Você pode fazer parte dos 22.000 e vir embora. A mesma porta que você entrou, você pode ir embora. Ou você pode fazer parte dos 10.000 também. No primeiro momento você fala assim, não, eu vou ficar. Eu não estou com medo. Mas na hora de lamber a água, você vai virar um cachorrinho. Ou você pode fazer parte de um grande exército que não era composto de 32.300 soldados, mas era composto de apenas 300 soldados. O que eu vejo hoje é que as pessoas querem se tornar em grandes soldados só entrando no meio de um exército grande. E nunca serão. Aliás, eu vou dizer para você, elas vão atrapalhar até esse exército grande. Ou talvez se for um grande exército. Primeiro ela precisa ser um grande soldado, para ela ser digna de participar do quê? De um grande exército. E você? Está querendo estar dentro de um grande exército? Então seja você um grande soldado. Que não meça esforços. Que não fique cogitando se dá, se não dá, se pode, se não pode. Hoje eu estou escalado, eu tenho que estar lá. Meu general chamou. Eu estou em casa, meu general chamou, tem um endemoniado lá, eu preciso ir lá expulsar aquele demônio. O que você vai fazer? Segunda verdade. Dá tempo de eu pregar mais uma? Dá, né? Então tá bom. Só vi um mas tudo bem, pelo menos já contei com o apoio desse Para a igreja avançar em meio a essa crise, não precisamos de homens fortes também. E quando eu digo homem, no termo genérico, homem e mulheres. Não precisamos de homens fortes, mas nós precisamos de homens que dependam de Deus. Eu tenho lido uma série um livro que é uma série de 3 volumes e tem sido muito bom para a minha vida. Maravilhoso para a minha vida. Às vezes nós confiamos muito na força que nós temos no nosso corpo.
que vem através de uma boa alimentação, de um bom descanso, tendo uma boa saúde. Mas o homem não vive só de pão. O homem vive da palavra. Existe um poder na palavra de Deus que revigora e que dá um novo ânimo e que enche de força física a vida do homem. Mas são aqueles homens que entendem que, embora eles possam até ser fortes fisicamente, mas eles não dependem da sua força física, eles continuam dependendo da força de Deus em sua vida. Quando eu disse que para a igreja avançar em meio a essa crise, nós não precisamos de homens fortes, mas nós precisamos de homens dependentes, é daqueles homens que talvez gozem de uma plena saúde, que estão aparentemente muito bem, com pressão 12/8, o hemograma está tudo certinho, faz caminhada, faz pedalada, e qualquer coisa ele está ali. Mas às vezes a sua vida com Deus está tão comprometida, ele está tão doente na sua vida com Deus. E às vezes você vai encontrar pessoas que não estão com a pressão tão adequada, talvez está com 14/10, 15/10, o hemograma já deu algumas alterações, mas é interessante que aquele que anda desse jeito tem mais força do que aquele que está saudável. Por quê? Porque a nossa força precisa vir primeiramente da dependência que nós temos de Deus. Então, meu irmão, para que a igreja avance em meio a essa crise, você não precisa ser um homem ou uma mulher forte, mas você precisa ser um homem ou uma mulher que dependa de Deus. Mesmo você acreditando de que você é capaz de fazer aquilo que foi designado você fazer, e que você olhe para cima e diz assim, não, eu tenho essa capacidade porque Deus me deu, eu tenho um corpo saudável, também Deus me deu. Independente de você ter isso, você ainda continue dizendo, Deus, embora fisicamente eu esteja bem, embora mentalmente eu estou saudável, mas eu continuo dependendo do Senhor para poder fazer isso. Se o Senhor não me capacitar, eu não poderei ser bem sucedido. Deixa eu dar um exemplo para você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 diz assim, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vamos imaginar um confronto físico entre Davi e Golias, sem arma, mas só diante do porte físico de Golias e do porte físico de Davi. Davi seria morto, com certeza. E o que matou o gigante? Foi a força de Davi ou foi a pedra que atingiu Golias? O que matou o gigante? Nenhuma coisa nem outra. Porque se você disser que foi a pedra, você vai atribuir a glória a Davi. A pedra foi apenas uma ferramenta nas mãos de outra ferramenta, que foi aquele que fez todas as coisas, que foi Deus. Num dado momento, Davi diz assim, você vem contra mim com lanças, com espada, com dardos, mas eu vou contra você com a funda na mão? Ele foi com a funda na mão. Mas ele não confiou na funda, ele não confiou na pedra. Ele nem confiou na habilidade que ele tinha, porque certamente tinha. Porque ninguém vai pegar uma funda com uma pedra se nunca usou isso na vida. Capaz de ele acertar a pedra nele, a hora que ele soltar, na testa dele mesmo. Ele não confiou na habilidade dele, mas ele confiou o quê? Em Deus. Ele disse assim, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, se a igreja, Ministério Arcos, quiser avançar em meio a essa crise, a gente não está precisando de homem forte, homem habilidoso, mulheres fortes, mulheres habilidosas, mulheres talentosas, homens talentosos. Nós precisamos dessas pessoas, mas que dependam altamente de Deus. Altamente de Deus. Jeremias 17:5 é um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quantas pessoas estão fazendo aquilo que até Deus as chamou para fazer, mas estão fazendo na força do seu braço? Confiando na força, no vigor que tem, no talento que tem, na habilidade que tem. E não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor deseja que, embora Ele tenha nos dado todas essas coisas, nós não acreditamos e depositamos a nossa confiança em tudo isso. Eu dizia para a Maressa, todo mundo vive de fé,
Mesmo aquele que não é crente, não é cristão, ou professa outra fé, ele vive de fé. Por exemplo, a pessoa que tem um negócio ali no calçadão, que nem onde a minha filha trabalha, a relojoaria Tamai. Todo dia ele abre a porta daquilo ali, não tem garantia de que virão pessoas ali. Mas vocês esperam pessoas lá, não esperam? Esperam. Vai aparecer alguém para comprar alguma coisa, nem que for, como diz, nem que for uma chuquinha, vai aparecer alguém para comprar alguma coisa. Vocês com o negócio de vocês lá, Hélida, tem garantia? Embora pode ter até algumas pessoas que fazem pacotes, né, durante o tempo, mas você tem garantia isso pela vida toda? Pelo ano todo? Não, não tem. Então você espera que as pessoas apareçam. É uma espécie de fé. Até pode ser engraçado, mas até o médico, quando vai trabalhar, ele tem fé. Vai aparecer algum doente aqui. Porque se não tiver mais doente, não precisa mais de médico. Eu tenho fé. Nem que for com uma dor de cabeça, vai aparecer alguém aqui para eu curar, para eu dar um remédio. Nem que for recitar um soro, alguma coisa, vai aparecer. Meus irmãos, nós precisamos aprender a depender. Sermos homens e mulheres dependentes de Deus, independente do dom, do talento que Deus deu a cada um de nós. Porque a igreja só vai avançar em meio a essa crise, não se ela estiver cheia de homens e mulheres fortes, mas se estiver cheia de homens e mulheres dependentes do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você absurda. O quanto você depende de Deus? Tem mais alguém que queria falar 100%? Então não faça nada no dia de hoje, sem consultar a Deus. Se você depende de Deus, não faça nada sem consultar a Ele. Porque se você for executar alguma coisa, e você depende dele para executar, talvez você não consiga executar. Segunda Coríntios capítulo 12, verso 9. Diz assim. Eu acho que é um exemplo muito claro de um homem que sofreu e não acreditou em momento algum que tudo aquilo que ele estava fazendo estava alicerçado no próprio talento que ele tinha, na saúde que ele tinha. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, mas ele me disse, Deus falando para o apóstolo Paulo, minha graça é suficiente para você. Nós conhecemos a história, Paulo tinha um espinho na carne, não vou entrar em questão qual era o espinho na carne, uma dificuldade que tinha. E ele roga a Deus por 3 vezes para tirar aquele espinho, aquela dificuldade, aquele problema que existia nele. E a resposta de Deus foi simples e taxativa. A minha graça é o suficiente para você. Eu não vou tirar de você esse problema que existe em você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava dizendo o seguinte, esse problema precisa existir em você para que o meu poder se aperfeiçoe em você. Se eu tirar esse espinho de você, você vai começar a confiar muito mais em você do que a depender de mim. Então vamos fazer o seguinte, deixa quietinho esse problema aí, ele vai ficar cutucando você a vida toda aí, mas é nesse momento que ele cutuca e deixa você vulnerável e dependente, que eu vou trabalhar na sua vida. E ele diz assim, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí foi Deus falando. Portanto, agora Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele está dizendo assim, eu vou ficar feliz com esse problema que está em mim e que eu roguei a Deus para tirar, e ele já disse que não vai tirar. Mas eu vou ficar alegre com isso, porque na existência desse problema na minha vida, é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em mim, e eu vou poder ser esse homem que Deus quer que eu seja. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte, Deus não precisa de homens fortes, Deus precisa de homens que dependam dele. E que tudo aquilo que ele for fazer, ele fala assim, Senhor, por mais simples que possa parecer aquilo que eu vou fazer, eu dependo de ti. Por exemplo, não é simples você ir ali orar por uma pessoa? Não é verdade? Mas se de repente em meia oração um demônio se manifesta saindo destruindo tudo, você vai fazer o quê? Senhor, depende de ti. Senão a surra vai ser grande. Ou, como aconteceu uma vez, não sei se é verdade ou mentira, segundo a minha esposa, diz que é verdade. O rapaz foi expulsar um demônio, e o demônio ficou resistindo lá, e não vou sair, você vai sair. E o demônio falou assim, eu vou sair que você está com a barriga cheia de linguiça. Ele tinha acabado de vir de um churrasco.
Está com a barriga cheia de linguiça. E era uma verdade, né? Provavelmente o demônio estava lá e viu. E o pregador foi ousado. Ele falou assim, com linguiça ou sem linguiça, você vai sair daí. Em nome de Jesus, saia. E o demônio saiu. Ele quis dizer, você não está em jejum para poder querer expulsar essa casta aqui? Ele falou, mas eu dependo de Deus. Eu posso até estar errado da forma que eu estou, encher a barriga demais de linguiça. Mas é o seguinte, o que vai sair não é a falta da linguiça aqui, o que vai sair é o nome de Jesus. E teve que sair. Eu quero perguntar para você, e você? Quanto você depende de Deus mesmo? O quanto você acredita naquilo que você pode fazer? Aliás, existe uma máxima hoje, fala assim, tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós fazemos. É verdade, existem coisas, Deus não vai enviar um anjo para você escovar o dente. Deus não vai enviar um anjo para dirigir seu carro, mesmo que você queira um motorista particular. Não vai fazer isso. Mas, para você escovar o dente, você depende de Deus. Pode parecer absurdo você falar, pô, um absurdo. É um absurdo depender de Deus para escovar o dente. Eu vou usar o exemplo do meu irmão. Meu irmão, não sei se todos sabem, ele contraiu o Covid, já foi curado, ele e minha cunhada. Falou assim, Mauro, eu fiquei tão ruim, que para ele escovar o dente, Vanderlei, para escovar o dente, ele disse que tinha que encostar na pia, segurar uma mão, um braço aqui assim, e fazer assim, ó. Esfregar o dente na escova, porque ele não tinha força para isso. Aí eu pergunto para você, dependemos ou não dependemos de Deus, às vezes, para escovar um dente? É que a gente faz as coisas tão naturalmente, que a gente se esquece que aquilo que naturalmente nós fazemos, nós continuamos dependendo de Deus para fazer aquilo. Para que a igreja avance em meio a essa crise, você não precisa ser um homem forte, mas você precisa ser um homem ou uma mulher dependente de Deus. Até porque, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, você precisa muitas vezes estar fraco mesmo. Para que você possa dizer, só foi possível Deus fazer o que Ele quis fazer através da minha vida, porque foi Ele que fez através de mim. Não somos nós que fazemos a obra de Deus. Esse é um assunto para uma outra hora. Muita gente diz assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é Deus mesmo. Isso é que Ele faz através de mim e de você, mas é Deus. Nenhum de nós temos capacidade para fazer a obra de Deus. É Ele que faz através do seu Espírito que em nós habita. Mas eu não tenho. É tão simples expulsar um demônio no nome de Jesus, né? Mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Se Ele não me capacitar. Se você quiser e tiver interesse de continuar ouvindo essa mensagem hoje à noite, mesmo horário, eu quero que você ouça e eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida. Você quer ver a igreja, Ministério Arcos, não só Ministério Arcos, quando eu falo igreja, a igreja como um todo, mas vamos pensar em nós aqui. Você quer ver a igreja avançar em meio a essa crise, que a gente não sabe até quando vai durar isso? Eu fui na reunião da Maressa esses dias, e dentre tantas pessoas que lá estava uma enfermeira. E a professora falando que contraiu o Covid, como contraiu tudo, e contou a história dela. Ela disse assim, eu não sei como vai ser daqui para frente. A enfermeira que estava lá, ela falou assim, vai piorar. Ela falou assim, aí ela relatou o porquê, naturalmente falando, as coisas vão piorar. O que está acontecendo e que é indício de que vai piorar. Às vezes eu digo assim, não espere melhoras. Porque no mundo, no fim, surgirão tantas coisas ruins e precisa cumprir-se a palavra. Nós vamos estar em meio a essas coisas ruins, mas Deus vai nos dar graça para passar por isso. Mas não vai ficar boas as coisas. Não espere coisas boas. Espere que o Senhor te fortaleça para passar em meio a esse período ruim, que vai ser ruim mesmo. O Senhor está conosco. É certo isso. Mas dizer para você que não, o Senhor está conosco, por mim vai ser mil maravilhas, não. Se fosse assim, você não estava de máscara, nem aqui dentro da igreja. Não é verdade? Você não usaria álcool gel, você não tomaria os devidos cuidados, você confiaria tanto em Deus. Por exemplo, eu perguntaria para você, por que você usa máscara? Porque você está respeitando o ambiente, ou porque é proibido você entrar no mercado, você não pode comprar utensílio, ou porque na realidade você tem receio? Não precisa responder, fica para você mesmo. Alguns estão usando porque para entrar para comprar o pão você tem que botar máscara, não tem jeito. Outros estão usando e falam assim, não, eu estou usando porque eu tenho medo mesmo. Vai que eu chego lá, a moça que está me dando o pão, ela me esbarra na ponta da unha aqui, e justamente naquela hora ela tinha feito assim, pegou aqui, aí peguei aqui, daqui eu faço assim, ó, coço o olho e já o Covid dentro de mim. Não, eu vi a pessoa para digitar a tecla lá, ela falou, pode digitar a senha, espera um pouquinho. Pegou a chave do carro, pip, 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 pip.
Colocou ali. Eu falei, bom, ela nunca encosta na ponta dessa chave, né? Porque se ela imagina que pode ter ali. Eu sei, meus irmãos, é um momento difícil, mas nós precisamos exercitar nossa fé e a igreja precisa avançar. A igreja não pode parar em tempo de crise. Agora, para a igreja avançar, volto a dizer, nós não precisamos de um grande exército. Nós precisamos de grandes soldados, e você pode ser um. Nós não precisamos de homens fortes. Nós precisamos de homens e mulheres dependentes de Deus. Vamos ficar em pé? Pai de amor, obrigado por esta palavra, por aquilo que foi semeado em nosso coração. Embora, Senhor, figuradamente falando, nós temos visto uma igreja que botou o pé no freio, puxou o freio de mão, ligou o pisca-alerta e só está com o motor ligado. Mas não foi para isso que o Senhor chamou a sua igreja. O Senhor chamou a sua igreja para avançar. E nós aprendemos nessa manhã que não precisamos ser um grande exército, um exército grande, mas nós precisamos ser grandes soldados. É isso que vai definir a qualidade do exército, dele ser um grande exército, ou apenas um exército grande. É a qualidade do soldado. E nós sabemos que a qualidade do soldado que vai definir é o soldado, devido ao preparo que ele mesmo se submete, e o quanto é importante a batalha pela qual ele está travando a luta. Aprendemos também nessa manhã, Senhor, que para a igreja avançar, nós não precisamos de homens fortes e mulheres fortes e robustas, não. Mas nós precisamos de homens e mulheres que dependam altamente do Senhor. Das coisas mais simples às coisas mais complexas, nós sempre dependeremos do Senhor. Pai, guarda esta palavra, ajuda-nos a guardar essa palavra dentro do nosso coração, para que esta igreja, o Ministério Acos, seja uma igreja que em meio à crise avance. Que nós possamos ter batismo nesta igreja. Que nós possamos ver pessoas não somente sendo salvas, mas sendo transformadas também. Porque a proposta do Evangelho inicialmente é libertar, salvar, mas também transformar. Pai, não podemos ter soldados que apenas foram convocados para um exército, mas continuam os mesmos medrosos que eram antes. Não, não fazemos parte dos 22 mil que estavam com medo. Não fazemos parte dos 10 mil que ficam bebendo água que nem cachorro. Fazemos parte dos 300, Senhor. Somos uma igreja, talvez aos olhos de muito, insignificante nesse lugar. Mas o que vai tornar ela alguém relevante nesse lugar são os soldados que aqui estão. Que assim possa ser na vida de cada um de nós. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Seja esse grande soldado, seja esse homem dependente, essa mulher dependente do Senhor. E assim a igreja vai avançar.